A paz de Deus a todos. Leão CCB aqui. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscreva e ajude o canal a crescer. No vídeo de hoje, a gente vai analisar o palestrante Eduardo Vasco. Para mim, ele virou palestrante, né? Ele agora diz que está transbordando graça com o evangelho antigo, né? A gente vai ver que ele dá umas indiretas na congregação aqui. Mas vamos analisar o discurso. Vamos analisar esse novo evangelho que ele está pregando aí. Vocês vão ver que não passa de uma palestra. Mas vamos lá. Vou adicionar o primeiro vídeo aqui. Tive que aumentar a velocidade do vídeo, né? Senão vai ficar muito tempo aqui. E vamos lá, vamos analisar aqui. Vou colocar aqui na tela. Que olhávamos nos... Peraí. Só um minutinho. Então vamos lá, vamos ouvir esse novo evangelho pregado pelo Eduardo Vasco. Vamos lá. Da nossa caminhada, que olhávamos nos cultos com a nossa ideia do que era avivamento. E muitas vezes até nós já nos fizemos participantes dessa forma, com heresias de perdição sendo pregadas de cima de um lugar. E nós ali se alegrando, inchando a nossa alma, o nosso ego. E Cristo ficava em segundo plano. Interessante, né? Eu vou colocar de novo. Ele não vem direto à congregação, não tem como, né? Precisa dela, senão não... Ele conseguiu o seu canal fazendo conteúdo da congregação e hoje não vai largar, né? Aquele que ancorou ele. Então vamos lá, vamos analisar de novo. Eu quero que vocês percebam uma coisa. Da nossa caminhada, que olhávamos nos cultos com a nossa ideia do que era avivamento. E muitas vezes até nós já nos fizemos participantes. Percebam bem a movimentação dele. Primeiro, ele sempre tentando olhar para o público. Ok, isso daí é até aí normal. Mas veja o gesticulado da mão dele, tá? E também o aumento de voz e a diminuição de voz. Isso tudo tem um objetivo. Dessa forma, com heresias de perdição sendo pregadas de cima de um lugar. E nós ali se alegrando, inchando a nossa alma, o nosso ego. Tá vendo? Esse aumento de voz e a gesticulação. E Cristo ficava em segundo plano. Irmãos, muitos são repletos de dons, mas ainda assim são crentes frios espiritualmente. Da nossa caminhada. Muitos que acham que tem dom, não tem dom, coisa nenhuma. Mas vamos lá. Então, no vídeo 1 que a gente acabou de assistir, o que a gente consegue identificar? Existe técnicas, são bastante utilizadas por palestrantes profissionais. Então, esse discursozinho dele aí pode até, né, pessoas podem ficar impressionadas, tudo, mas não é gente que estuda um pouquinho, né? A gente vê que ele se utiliza de técnicas de palestrantes, né? Interessante, num culto que tem que ser louvado e glorificado Deus, que Cristo tem que ficar em primeiro lugar, que eles tanto insistem, né? Porque ele tem que utilizar técnicas de palestrantes, né? Porque é o Espírito Santo que vai mover tudo, mas tudo bem, vamos lá. Primeiro, variação vocal, essa é a primeira técnica que a gente utiliza. Ele altera o tom, volume e ritmo da fala para manter a atenção do público. De uma forma intencional, não é algo normal. Ele faz isso de forma intencional. Gestos em linguagem corporal, eu já tentei isso, né? Complementam e reforçam a mensagem. Você vê que toda hora ele faz um apelo em questão de gestos, né? Olha lá, quer ver? Perguntas retóricas que estimulam o pensamento crítico e envolvem o público. Quer ver? Ó? Quer ver aqui que ele fala? Espera aí, só um minuto. Ó, ele vai fazer uma pergunta retórica aqui, ó. Quer ver? Ó? Com a nossa ideia do que era avivamento. Olha lá, peraí. Olha lá, a retórica que ele vai fazer aqui, ó. Que olhávamos nos cultos com a... Peraí. Internet, você sabe como é que é a internet, né? Dá um tempinho. Que olhávamos nos cultos com a nossa ideia do que era avivamento. E muitas vezes até nós já nos fizemos participantes dessa forma, com heresias de perdição sendo pregadas de cima de um lugar. E nós ali se alegrando, inchando a nossa... da nossa caminhada. Que olhávamos nos cultos com a nossa ideia do que era avivamento. E muitas vezes até nós já nos fizemos participantes dessa forma, com heresias de perdição sendo pregadas de cima de um lugar. E nós ali se alegrando, inchando a nossa alma, o nosso ego. E Cristo ficava em segundo plano. Faz essa pergunta retórica, quantas vezes ficávamos, né? Ou seja, está estimulando o pensamento da plateia para envolver ela, né? É que seria escapa. Então, ó, num pequeno trecho aí, acho que de 1 minuto, ele utilizou 3 técnicas, né? Utilizadas por palestrantes profissionais, né?
Então ele já vem com um discurso preparado de casa. Esse daí é um discurso preparado, tá? E já vem treinado com base nessas três, né? Tem mais, ele vai utilizar mais estratégias de palestrantes, né? Mas vamos lá. Vamos para o vídeo 2 agora. Vou tirar isso aqui. Vamos para o vídeo 2. Não é à toa que Aqui, vamos lá. Vamos ver o que mais ele vai utilizar aí. Vamos lá. Dá um tempinho e vamos. pessoas. Não é à toa que nós vivemos, muitas vezes, um evangelho de sentimento. Que a verdadeira fé, ela traz consigo a sua parcela de razão. E que... Apelo por salvação pelos estudos, tá? A verdadeira fé traz consigo o apelo à razão, né? Ou seja, ele já quer, já todos esses palestrantes reformados, né, que é o que eles são, palestrantes, sempre nas pregações deles, eles querem fomentar, né, sempre a importância dos estudos, querem colocar, né, até igualar os estudos a alguns pensamentos cristãos, né? Então, se você tem fé, você tem que ter estudo, basicamente isso. Vamos até ouvir de novo. Exatamente, todos os discursos você vai pegar, Nicodemos, todos esses, eles querem ficar toda hora batendo na tecla de estudo. Não estudo como algo complementar, que é bom a todo cristão fazer, né? Mas eles sempre querem enfiar estudo toda hora, né? Então a igreja está ali, está ouvindo uma ótima palestra, né? E já está sendo injetado nela, estudo, né? Porque eles têm os objetivos deles também, né? Então, vamos lá. Pessoas. Não é à toa que nós vivemos, muitas vezes, um evangelho de sentimento. Que a verdadeira fé, ela traz consigo a sua parcela de razão. E que se basearmos uma fé em arrepios, uma fé em manifestação de dons, uma fé que se baseia puramente no gritar, no falar alto, na eloquência, essa fé ela é vulnerável e não é uma fé que sustenta. É como aquele fogo de palha que nós costumamos dizer. Quantos nós conhecemos ao redor da nossa caminhada das pessoas? Aqui não dá para ver porque está acelerado, mas ele muda o ritmo da fala dele, né? Também é uma técnica aí. Nosso querido palestrante. Vamos lá. Então, uso de analogias, o fogo de palha, né? Ele quer dizer que aquilo ali é fogo de palha. Uso de analogias e metáforas facilita a compreensão de ideias complexas ao compará-las a algo com algo familiar. Então, você vê que ele está usando e colocando em prática técnicas de palestrantes. É a quarta que a gente está vendo aqui. A gente viu 3, agora já está vendo a quarta, né? E ele vai fazer isso em toda a palavra dele. Ok? Vamos ver mais um. O vídeo 3 é um pouquinho mais longo, se eu não me engano. Vou colocar aqui, vamos ver o que o palestrante tem a nos apresentar. Um instante. Vamos lá. Ainda assim são crentes frios espiritualmente. Se não fosse assim, nós não teríamos a palavra, né? Que naquele dia chegará, curei no teu nome, preguei no teu nome. Nunca vos conheci. É interessante, pela primeira vez ele começou a usar um pouquinho a Sagrada Escritura. Bom. E por mais dura que seja essa realidade, nós precisamos, para entender e tratar a frieza espiritual, de maturidade para lidar. Tá vendo a mudança de ritmo? Bem devagar, agora começou a acelerar, né? E também mudou o volume da voz, tá? Com essas questões, de quebrar castelos do nosso coração, para que possamos ser reedificados pelo mestre de obra chamado Cristo Jesus. Irmãos, analogias de novo, né? Nós guiamos muitas vezes a nossa vida e utilizamos um termômetro para medir. Lembre, olha só a gesticulação dele. A gesticulação. O que é espiritualidade, o que é avivamento, baseado na intenção. Na verdade, não seria nem na intenção, na intensidade da nossa manifestação, das nossas emoções durante o culto a Deus. Nós medimos o que é ser um crente em chamas, muitas vezes, baseado no quanto aquela irmã se emociona durante a pregação de um sermão, no quanto aquele irmão entra num estágio de transe na palavra. É quase um... ele não é sensacionista, ele disse aí que ele é continuista, mas ele está usando, né, um pouquinho a questão, a falácia sensacionista, né, como se tudo fosse sentimento, emoção, né? Ele não é sensacionista, deixa eu defender ele aqui, mas ele está usando falácia sensacionista. Esse é o problema desses ECCBs que entram no mundo reformado, né?
às vezes viram milagres, obras, vindas de Deus, e se acabam se apaixonando no termo assim, gostando da teologia reformada, né? Ele se apaixonou, é o que eu estava procurando, e não vê todos os conceitos que estão embutidos nessa teologia reformada, né? Um deles é o sensacionismo, tá? Que permeia basicamente, né, boa parte da teologia reformada. Então, usando, né, essa falácia que é tudo sentimentalismo, né? Você está chamando, Eduardo Vasco, muitas vezes o que acontece de o movimentar do Espírito Santo de sentimentalismo, meu caro. Vamos, só Deus para ter misericórdia, né? Vamos lá, vamos ver aí o que ele tem a dizer aí. Não é à toa que ontem eu até comentava quantas vezes nós íamos a um culto e pintávamos o set no culto naquilo que nós achávamos que era a espiritualidade. Muitas vezes até pressionados, porque se não tivéssemos aquela postura, alguém iria pensar que... eu não lembro, mas só sei que foi uma glória. Então você está assumindo sua carnalidade, né? No meio de um povo espiritual. Inclusive, ele vive assumindo a carnalidade dele. Então, a gente vê aqui que o problema não era a congregação, era o Eduardo Vasco, né? Porque se ele tinha que fingir, isso era um problema dele, né? Eu nunca fingi nada, eu já participei de cultos gloriosos, que Deus usou a Irmandade, eu, né, senti a presença de Deus, mas Deus não me tomou, né? Eu também já participei de cultos gloriosos, virtuosos, e Deus me tomou de uma maneira incrível, né? Faz parte da vida do cristão, mas se ele fingir, é o problema dele, o problema é dele, não tem nada a ver, isso daí que ele está falando, nada a ver, nada a ver. Alegando falta de domínio próprio, quando o domínio próprio é um dos gomos do fruto do Espírito. Eu fiz ali, rapaz. Eu não vi mais nada. Quando eu vi, não vi mais nada. Nem sei o que eu fiz. E o fruto do Espírito em Gálatas 5, domínio próprio. Você vê que as Sagradas Escrituras acabam ficando por segundo plano. E eles dizem que isso daí é o evangelho cristocêntrico. Pelo amor de Deus. Só cai desse canto da sereia aí dos reformados, só quem tem problemas espirituais, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. E algumas técnicas, e eu vou repetir algumas, né, que eu já citei, mas já usou 4, eu vou repetir algumas, tá bom? Storytelling, contar histórias relevantes para ilustrar conceitos e criar conexão emocional com o público, né? Quantas vezes, ele até falou, né? Eu vou colocar aqui, ó, rapidinho, peraí. Essa storytelling aqui é interessante. Ó. Se não fosse assim, nós não teríamos a palavra, né? Que naquele dia chegará a nossa vida. E utilizamos um termômetro para medir. O que é espiritualidade, o que é avivamento, baseado na intenção. Na verdade, não seria nem na intenção, na intensidade da nossa manifestação, das nossas emoções durante o culto a Deus. Nós medimos o que é ser um crente em chamas, muitas vezes, baseado no quanto aquela irmã se emociona durante a pregação de um sermão, no quanto aquele irmão entra num estágio de transe na palavra. Ele está tentando empurrar essa falácia, né, de sentimentalismo e tudo mais. Aí ele vai usar um exemplo, quer ver? Não é à toa que ontem eu até comentava quantas vezes nós íamos a um culto e... Aí, ó, ele contando o exemplo. Storytelling puro. Pintávamos o set no culto naquilo que nós achávamos que era a espiritualidade. Muitas vezes até pressionados, porque se não tivéssemos aquela postura... Não tem pressão. Você que era carnal, meu cara. Me desculpe, você que era carnal. Assuma o seu erro aí, meu cara. Nunca me senti pressionado a nada. Você não sentia, ia lá e buscava. Sempre foi assim. Joelho no chão. Olha lá, os 2 joelhinhos no chão. E se você não sentia, né, é outra coisa. Então, contar histórias relevantes para ilustrar conceitos e criar conexão emocional com o público. É isso que ele faz, né? Uso de analogias e metáforas, novamente, né? Facilitar a compreensão de ideias complexas e comparadas com algo familiar, né? Variação vocal, novamente, ele altera o volume, ritmo da fala. Aqui, novamente, o ritmo foi um pouquinho atrapalhado porque eu acelerei, mas se você ver esse vídeo na velocidade normal, vocês vão ver que ele vai, assim, alterar o ritmo, né? Isso tudo para manter a atenção do público. Eu acho engraçado, tem que usar essas técnicas palestrantes, não é o Espírito Santo que move o coração das pessoas? Ali não é um culto? Por que tem que usar técnicas? É isso que ele tem, gestos e linguagem corporal, ele faz toda hora, né? Toda hora, movimento com a mão, né? Perguntas retóricas, novamente, quantas vezes no culto, né? E pausa estratégica, ele dá um tempo para o público processar a ideia, o povo lá da glória, achando que, né, num discurso pré-feito, né? Pré-produzido,
perdão, prefeito só da cidade, um discurso produzido, né? Então, eu vou ler aqui, se eu for falar o que eu tenho que falar, eu vou ser processado, então vamos ler, porque assim a gente não leva o processo, a gente faz uma crítica dentro das linhas da justiça. Essa postura do Eduardo Vasco de recorrer a técnicas de palestrante para prender a atenção do público demonstra uma perigosa inversão de prioridade, né? Um culto a Deus não é um espetáculo, é uma palestra motivacional, né, que nem que ele está fazendo, né? Um momento sagrado dedicado à adoração, ao ensino e edificação espiritual da igreja. O apóstolo Paulo já alertava contra essa abordagem quando escreveu, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Acabou. O apóstolo Paulo acabou de detonar Eduardo Vasco. Acabou, tá? Acabou de detonar o Eduardo Vasco. Ele transformou um sermão, não sei como que ele chama esse momento ali na CIB, né? Onde foi que ele pregou, uma palestra motivacional. Meu filho, é um culto, a gente tem que adorar a Deus. Deus, não sei se vocês acreditam em revelação, ali é o momento da revelação. Pelo amor de Deus. A palavra de Deus não deve ser moldada ou manipulada para agradar os ouvintes ou para promover o pregador. Quando um ministro usa artifícios retóricos para se destacar, ele tira o foco da glória de Deus e o coloca sobre si mesmo. Né? A mensagem do evangelho não precisa de adornos humanos, pois como está escrito, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, versículo 18. Acabou tudo. Eu queria que o Eduardo Vasco conhecesse esse apóstolo Paulo, é só ler as Sagradas Escrituras, eu acho que ele não anda lendo muito. Então vamos continuar aí a conclusão, né? Tive que dar uma pausa aqui. Vamos lá. Conclusão. O culto não é um lugar de exibicionismo ou autopromoção, mas para a submissão à vontade divina. Ministros que transformam sermões em discursos fabricados esquecem que a eficácia da pregação não depende de habilidades humanas, mas do poder do Espírito Santo. Pronto. É isso que o Eduardo Vasco precisa entender, né? E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas do poder de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 4 a 5. Então, aí, né, detonamos Eduardo Vasco, né? Pelo amor de Deus, como é que a pessoa se baseia... Ele ainda não entendeu o que é um culto. Ele ainda não entendeu o que é um culto, o que é uma palavra de Deus, né? Isso que eu falo, a pessoa às vezes está há vários anos na congregação, né? E não presta às vezes atenção no que é pregado lá na frente, nos conselhos dos irmãos, né? Não sei, ele está agora em outra denominação, né? Ele tem que prestar atenção lá nos pastores, onde ele está, presta atenção, né? Não sei se também ele está sendo bem alimentado também espiritualmente, né? Então, tem mais aqui, vamos lá. Senta que a puxar de orelha vai ser grande. Tem mais aqui, ó. Vamos lá. Eduardo Vasco deveria lembrar de que quem exorta a palavra é apenas instrumento nas mãos de Deus, chamados a pregar fielmente a palavra para edificação, exortação e consolação do corpo de Cristo. 1 Coríntios 14, versículo 3. Adotar técnicas de palestrante com a intenção de pressionar é desviar-se do propósito divino e transformar o púlpito em um palco de vaidade. A gente veio já, né, que desculpa, ele quer mostrar que prega bem ali, né? Eu tenho todo o zelo. Você está tentando pressionar, meu cara. Isso daí não é alguém inspirado, movido pelo Espírito Santo. Aliás, você não sabe o que é isso. Desculpe, essa é a crítica que eu faço de forma construtiva para você. Então, né, a conclusão que nós chegamos é que eu prefiro o modelo bíblico, onde o foco está na glória de Deus e na fiel proclamação de sua palavra, sem interferências ou adições humanas. E eles dizem que isso daí é cristocêntrico. Onde que está cristocêntrico disso daí que ele está falando? Ele utiliza um monte, a gente viu aqui no mínimo umas 5 técnicas de palestrantes para chamar atenção nele, para focar nele, né? Para que as pessoas se impressionem com aquilo que ele está falando. Onde que está Cristo nisso? Cristo é um ator coadjuvante nessa fala dele. Ele está utilizando Cristo no discurso dele.
Desculpe, isso daí não tem de cristocêntrico coisa nenhuma. Então, meu caro Eduardo Vaz, tudo bem. Eu estou criticando porque ele também criticou a congregação aí nesse discurso dele, não adianta ele dizer que não, tá? Também mereço criticá-lo também, né? Posso criticá-lo. Vemos aí o palestrante. E isso que eles falam que é o verdadeiro evangelho. Bom, que Deus abençoe a todos e até a próxima.